queremos servir a Deus cada vez mais. Somos muito. Queremos te pedir, ó Pai, que Tu nos fale claramente, através dos cânticos, dos hinos, da Tua palavra, de tudo aquilo que vamos realizar aqui, porque o nosso desejo é agradar ao Senhor. Recebe o nosso culto, pois nós o fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queiram sentar-se. É com muita alegria que estamos mais uma vez na casa do Senhor nesta noite para adorarmos o nome do Senhor. Desejamos que você possa, nesta noite, também receber de Deus a bênção que você veio buscar. Porque sempre que nos aproximamos da casa do Senhor, o nosso desejo é ouvir a voz de Deus. Eu penso que esse foi o desejo do seu coração, quando você saiu da sua casa. Enquanto a gente vem à casa de Deus, também para outras atividades, para interagirmos, para revermos nossos irmãos, para participarmos do estudo da palavra de Deus, para realizarmos um culto em adoração ao Senhor. Penso que o nosso desejo maior é ouvir Deus falando conosco. E eu espero que nessa noite você possa ouvir a voz de Deus, porque Deus nos fala de muitas formas, de muitas maneiras. E desde o início do culto, do prelúdio ao pós-lúdio, nós sabemos que Deus vai falando ao nosso coração, pela música, pela palavra lida, pela palavra ministrada ao nosso coração. Então o nosso desejo é que você saia daqui melhor do que você entrou, que você possa sair daqui levando então a bênção de Deus no seu coração. Meu desejo também é que você que nos assiste pela internet possa ser abençoado, onde quer que você esteja, receba o nosso carinho, o abraço da nossa igreja, que você possa ter uma excelente transmissão e que também este culto possa ser uma bênção para a sua vida. Nós temos algumas comunicações, queremos aproveitar este momento inicial do culto para trazer aos irmãos algumas informações. Eu vou passar a palavra ao Ministério da Amizade, que vai nos falar sobre o jantar dos namorados. A informação que eu tenho é que os ingressos já estão no final. É isso, Lúcia? Boa noite, irmãos. Novamente, é para lembrar a vocês, só que agora só tem 7 convites. Então, se você está interessado em ir a esse jantar, que vai ser realizado no play do edifício onde moram os irmãos Altina e Antônio, e nós precisamos agilizar isso. Então, você também precisa correr, porque senão você vai ficar de fora. E se você ficar de fora, você vai perder muito. Então, quando terminar o culto, a gente vai estar lá embaixo, corra e faça a sua inscrição. E também lembrar do retiro de outubro, 31 de outubro, 1 e 2 de novembro. Nós estaremos ali no Hotel Fazenda São José dos Maristas. Então, você também pode fazer a sua inscrição ao final do culto, preencher aquela fichinha de entrada no hotel, para facilitar o nosso trabalho. E se você tiver problema de pagamento, vem conversar com a gente, que é para a gente ver como é que a gente pode arrumar isso. Estamos esperando vocês lá no hall. Obrigado, irmã Lúcia. Marcos Lima pode usar uma informação, Ministério dos Ímpares. Bom, você só tem 7 convites lá, deve ter sobrando aqui, não tem não? Não tem não. Tá bom. Mas nós vamos fazer aqui mais coração de mãe, né? Não é o meu, é do grupo, do MIM, tem um coração de mãe monstruoso, sempre cabe mais um, ou mais uns. Mas nós vamos dia 23 de maio, sábado próximo, 19 horas, estaremos fazendo as boas-vindas aqui e começaremos nossas atividades às 19h30. E nós vamos ter a presença do nosso pastor Israel, trazendo a devocional aos nossos corações. Então, se você é MIM, tem 35 anos acima disso, mais 35 anos então, é solteiro, descasado, viúvo, e quer participar, me procure e se inscreva hoje, porque hoje é o último dia. Me procure lá embaixo, então, faça a sua inscrição. O MIM, pessoal, é sempre bom frisar isso, pastor Maurício.
O MIM é um espaço de convivência, nada mais do que isso. Porque nós nos abençoamos uns aos outros, porque temos histórias parecidas. Então venha participar conosco, venha orar conosco, venha se divertir conosco, porque é um momento muito especial de comunhão. Então, 23 de maio, 19 horas, começaremos a atividade. 3 de julho, estaremos saindo aqui da igreja, 19h30, rumo a Vassouras. Nós já temos muitos inscritos, mas nós queremos encher um ônibus, como sempre fazemos, né? E se depois tivermos que levar mais um ônibus, assim faremos também. Mas é importante que você se inscreva logo, o investimento é de R$300, por isso ele pode ser parcelado, e eu já fui autorizado pela irmã Lúcia a parcelar em mais vezes. Então eu sou a tesouraria, você me procure também ao final do culto, faça a sua inscrição, porque nós queremos que todos participem deste evento, solteiros, descasados e viúvos. Pastor, obrigado. Obrigado a você, irmão Marcos. Hoje pela manhã nós demos uma notícia que muitos irmãos se alegraram, ou pelo menos 2 irmãos vieram falar comigo em relação ao retorno ao Brasil do nosso irmão Nelson Galgu. Se você não esteve pela manhã, então nós estamos outra vez passando essa informação à nossa igreja. O nosso irmão Nelson, que durante um período da sua vida esteve lá na América, passou por um momento bastante difícil, que é do conhecimento da igreja. Para nossa alegria, está voltando, não é? No próximo dia 20, na quarta-feira, às 10h50, ele estará retornando ao Brasil, e há o desejo de alguns irmãos recepcioná-lo ali no aeroporto Tom Jobim. Os irmãos poderão tomar informações depois mais detalhadamente com o irmão Marcos. Marcos Lima, ele tem o horário do voo, 10h50, chegando aqui pela Continental Airlines. Mas seria interessante nós fazermos uma pequena comitiva, ou de quantos irmãos forem possíveis estarem ali, para darmos um abraço no irmão Nelson, boas-vindas. É um motivo de muita alegria. A nossa igreja orou durante um longo tempo por ele, pela sua família, e essa notícia nos alegra muito, o retorno do nosso querido irmão Nelson Galgu. Se você puder estar presente ali, então, na próxima quarta-feira, às 10h50, a previsão da chegada do voo ali no aeroporto Tom Jobim. Temos outras informações, outras comunicações que você pode ler, atividades ao longo da semana, ao longo deste mês, e são informações importantes para que a gente possa acompanhar a vida da nossa igreja. O boletim tem essa finalidade. Espero que você possa ler o seu boletim, buscar todas as informações, anotar na sua agenda todas as datas importantes das nossas atividades. Mas neste momento eu gostaria então de conhecer as pessoas que estão nos visitando nessa noite, pessoas que são visitantes. Se você é visitante de primeira, segunda ou terceira vez, eu gostaria de pedir que você ficasse de pé, para que nós pudéssemos identificá-la. Queremos entregar um cartão da igreja, lhe dar um abraço. Alguém nessa condição, fique de pé. Visitante de primeira, segunda ou terceira vez. Temos alguém nessa condição, na galeria, na nave do templo. Temos ali um irmão querido. Obrigado, irmão, pela sua presença. Deus o abençoe. Mais alguém esteja nos visitando? Muito obrigado. Deus abençoe a vida do irmão. Gostaria de saber também se temos aniversariantes que completaram mais um ano de vida na semana que passou. Aniversário de nascimento, casamento ou de vida cristã. Se você não esteve nos cultos matutinos, é a oportunidade, gostaríamos de orar pela sua vida. Aniversariante, nascimento, casamento, vida cristã. Alguém nessa condição? Venha à frente para que nós possamos orar por você. Não os temos então nesse momento. Vamos então, espírito de oração, enquanto ouvimos o prelúdio, vamos nos preparar então para o culto dessa noite. Meu Senhor.
Bom, esse mês nós estamos no mês da família. E a gente queria aproveitar essa oportunidade para estar falando sobre os grupos familiares. Eu hoje posso dizer que a minha família cresceu. Eu posso dizer hoje que o GF para mim foi uma extensão de amigos. Ele veio a somar na minha casa, me sustentar. A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E eu pude experimentar isso com um grupo familiar. Quando eu entrei aqui, eu não conhecia ninguém, não tinha referência de nada. Eu só ouvia a voz de Deus dizendo que Ele tinha algo para mim nesse lugar. E quando eu cheguei aqui, eu me lembro que a Sandra Mara nos deu um convite. E logo naquela semana nós chegamos e, por coincidência, fomos na casa de um amigo que já conhecíamos. E dali o GF, eu não sabia o que o Senhor tinha preparado para minha família. Passamos por momentos difíceis, mas foi naquele momento onde nós conhecemos o GF. Foi aí que nós encontramos o apoio, o sustento para passar por aquele vale. E todos oraram conosco, todos nos sustentaram e todos se alegraram com a nossa vitória depois. Então, se você hoje não faz parte de um grupo familiar, venha participar, venha estar conosco. Nós temos vários grupos espalhados aqui pela Tijuca. Vai ser um prazer receber. É o momento de você convidar um parente, é o momento de você convidar alguém que tenha uma certa resistência de estar na igreja. É um momento onde a gente pode abrir a nossa casa para convidar um vizinho, um amigo distante. O grupo familiar, com certeza, só tem a somar e acrescentar na sua casa. Amém? Queria que a igreja ficasse de pé para que a gente pudesse... Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai Deus nos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Quando disseste, buscai o meu rosto,
o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Mas buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Não me lances fora da tua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Quando buscares de todo o teu coração. Alguns podem perguntar: o que é buscar ao Senhor de todo o teu coração? E eu digo: é ter sinceridade no seu coração. Mas aí alguém pode perguntar: o que é ter sinceridade no coração? O Senhor sabe quem é sincero e quem não é sincero. O Senhor sonda o nosso coração. O Senhor vê e enxerga toda a maldade, tudo que há de mal dentro de nós, e lança fora se o buscarmos com sinceridade. Então, através dessa música, nós queremos buscar ao Senhor. É isso que nós vamos declarar: que o teu coração, que o meu coração seja sincero ao buscar o Senhor através desse cântico.
nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, nesta hora, te dando graças, ó Deus, por mais um dia, Senhor, por estarmos aqui na tua presença e pelo privilégio de sentirmos a tua presença neste lugar. Receba, Deus, neste momento, o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso carinho, Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, Deus. Abençoa-nos nesta noite, Deus. Entregamos este culto a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Esse é o coro Cantares da nossa igreja. Quando eu estava, antes do culto, me preparando, fui conversar com elas lá, dentro, ali na sala do coro, e elas estavam todas se maquiando, se preparando para estar aqui. Assim como elas se prepararam para se maquiar, elas se prepararam para cantar. E a regente Aline Réia está fazendo um excelente trabalho e traz esse maravilhoso cântico que nos leva a esse momento agora, que é um momento de fidelidade. E eu quero chamar primeiro aqui o tio Mateus, eu o chamo assim, porque eu considero como tio, apesar de talvez o mais novo de todos, porque não cresci aqui, mas chamo o tio Mateus aqui para falar a respeito da nossa campanha que não terminou, da compra do novo templo. Sou chamado de avô também, não tem problema nenhum. Não tem. Tem muitos sobrinhos aqui, graças a Deus por isso, e muitos netos também. Ainda hoje acabamos de receber, né, Lúcia? Um quadro de uma neta, nós dois e essa neta no quadro. Talvez alguns estejam se perguntando, como é que está o nosso terreno? Há tempo que a gente não fala sobre isso. Esse é o nosso momento de fidelidade. Eu queria dizer para os irmãos que, logo depois que tivemos aquela assembleia, onde a igreja, por unanimidade, podemos dizer assim, aprovou a compra do terreno, na semana seguinte nós enviamos ao presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Josué, e ao pastor Sócrates, que é o diretor executivo, enviamos uma correspondência informando a ele da decisão que a igreja tinha tomado com relação à aquisição do terreno. E aguardávamos, então, que eles nos convocassem para podermos, então, fazer uma reunião com objetivos de traçarmos os planos. Nós já temos definido qual seria a entrada, isso já tinha sido feito preliminarmente, caso a igreja aprovasse, isso foi dado conhecimento na Assembleia à igreja de quanto seria o sinal, mas precisaríamos saber como é que como é que desenrolaria ali a negociação a partir daquela data. Aguardamos uns 15 dias, não tivemos retorno, mandei um e-mail aos dois e tentei fazer contato telefônico. E consegui, coisa de uma semana, falar com o pastor Sócrates. Então a informação que me foi dada é a seguinte: tão logo eles receberam a carta, o pastor José orientou ao diretor executivo que fossem tomadas as providências para que o assunto fosse resolvido o mais rápido possível. Mas eles enviaram à Convenção Batista Carioca e à Junta de Educação uma correspondência informando da decisão da igreja. Isso dá para se entender porque, apesar da área ser da denominada, que a gente chama de Associação Denominada Evangélica do Rio de Janeiro, hoje ela é usada em parte pela Junta de Educação. Então, algumas providências também têm que ser tomadas por parte da Convenção Batista Carioca e da Junta de Educação. Entendo eu que deve ter sido esse o motivo porque eles enviaram a correspondência para essas duas entidades. Me disseram, enviamos a correspondência, inclusive com aviso de recebimento, para ficar caracterizado que a correspondência chegou. Estamos, então, aguardando que eles nos convoquem para que a gente, então, dê uma definição com relação a como é que iremos pagar, quando queremos tomar posse do terreno e daí para frente. Então, eu queria dizer com isso que não está parado, quer dizer, as providências que tínhamos que tomar até então nós tomamos, a campanha continua, devemos continuar orando, porque o compromisso é grande, depois tem o compromisso da construção do templo. Então, irmãos, vamos colocar o nosso coração nessa campanha, vamos orar, porque hoje de manhã, na hora do ofertório, eu estava pensando, eu acho que tem muita gente que não está satisfeito com isso. O inimigo não está satisfeito com a criação de uma nova igreja. Né? Porque Satanás não quer que nova igreja se construa, novas igrejas sejam construídas.
E a gente tem uma batalha espiritual para enfrentar. Mas nós temos o Senhor, que é maior do que tudo isso. Mas nós devemos orar, devemos estar atentos para não deixarmos que o inimigo vença em nenhum momento dessa batalha. Porque a batalha já está vencida, porque ela é do Senhor. Nessa semana ainda eu conversando com o tio Edival, eu perguntei para ele: tio Edival, como é que anda o processo do novo templo, né, tio Mateus? E o Edival falou para mim assim: ih, meu filho, ainda falta muito. E eu pensei assim, agora, quando o tio Mateus ainda estava falando a quantidade de processos que ainda vai levar para que a gente consiga conquistar esse terreno e em seguida construir esse templo. Pode faltar só muito, e não muito. E daqui a pouco pode faltar pouco, e depois faltar nada. E nós entregarmos todo o louvor e toda a honra e toda a glória ao Senhor por essa vitória. Assim como o coro acabou de cantar, muitos sem Jesus estão. E eu olhando para aquele cartaz ali percebi, as nações clamam. Mas não podemos nos esquecer que a Tijuca também clama. Que aqui, à nossa volta, muitos ainda estão sem Jesus. E é assim que nós vamos participar agora do momento de fidelidade, aonde nós temos o privilégio, a oportunidade de contribuir com tudo aquilo que já é do Senhor, como já estamos cansados de saber, e trazendo o nosso dízimo e a nossa oferta, e entregando ao Senhor tudo aquilo que Ele nos tem emprestado. Os irmãos podem levar. Obrigada. Há um versículo aqui que nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso dizer que esse é a definição do grupo familiar. Porque quando os irmãos se unem em oração, um sustenta o outro. Esse é um momento importante, onde nós vamos interceder. E é muitas vezes o que temos feito no grupo familiar. É nos alimentarmos da palavra, estudarmos a palavra, poder falar, debater e principalmente orar um pelos outros. Nesse momento, após o cântico, nós vamos estar intercedendo por você, intercedendo pelos grupos familiares, intercedendo pelos lares, por muitos irmãos que aqui da nossa igreja estão passando por momentos difíceis, de desemprego, de enfermidade, que vão ser operados, vão passar por cirurgias essa semana, irmãos que precisam tomar decisões, irmãos que precisam que o Senhor abra portas de emprego. Mas uma coisa eu queria,
após o cântico, eu queria, se você tem um desses problemas, se você necessita que nós, em união, possamos orar por você, você pode levantar, você pode vir aqui à frente, mas eu queria também convidar todos os líderes de GF que estiverem presentes. Você que é um líder de GF, após o cântico, vem aqui. Eu vou pedir que aí, quando o pastor Maurício for interceder por nós, que vocês possam também estar orando pelo grupo familiar. Nós temos o grupo familiar dos adultos, temos o TIM, que são os adolescentes da nossa igreja, que podiam estar em tantos lugares, podiam estar nos shoppings, podiam estar nas baladas, mas estão se reunindo. Eles estão se reunindo para falar do amor de Deus, para aprender mais de Deus, para interceder. Eu vejo na minha casa como é bonito eles ali debatendo, eles ali orando, intercedendo um pelos outros. Incentive o seu filho. Temos também o GF jovem. Incentive. Com certeza você vai colher muitos frutos. Amém? Cristo amado, sempre da força do mal, tu meu mestre, sempre serás vencedor. Tu me guardas, dando-me paz e vida. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo Se houver mais algum líder do GF, por favor, queira se juntar ao grupo para este momento de
intercessão. Nós também queremos deixar com os irmãos pedido de oração da nossa irmã Nélia Castro. Ela está aqui à minha esquerda, ali na ala da esquerda. Ela vai se operar na próxima terça-feira no Hospital Copa d'Or e ela necessita de doadores de sangue. Nós fizemos esse aviso pela manhã. Se você puder ser solidário nesse momento, você pode pegar as informações ali na administração com o irmão Renato. Ele tem lá um panfleto com o local e os horários onde o sangue poderá ser doado em favor da irmã Nélia. Nós vamos orar por ela, que vai se operar na próxima terça-feira. Recebemos também notícias, boletim do nosso pastor. Ele no próximo sábado já estará envolvido com a atividade do MIM, e no domingo pela manhã ele está na escala de púlpito. Vamos continuar orando pela sua recuperação nessa semana do seu retorno às atividades da igreja, motivo pela qual nós muito nos alegramos. Desejo, pastor Israel, que o pastor possa voltar com muita alegria no seu coração, com muita disposição, muito ânimo para reassumir as suas atividades como pastor desta igreja. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante de Deus os nossos motivos de oração. Lembrar a você que durante toda a semana nós colocamos diante de Deus os pedidos que são aqui apresentados, tanto nos cultos da igreja, quanto no programa da rádio. Hoje pela manhã tivemos uma lista bastante extensa de vários ouvintes que nos telefonaram pedindo orações. E durante a semana nós oramos por esses pedidos através do Ministério de Oração da nossa igreja. Amanhã nós temos um culto às 19 horas, um culto em que nós estamos colocando nas mãos de Deus a nossa confiança e a nossa esperança. O pastor Alcenir estará na coordenação desse culto, como também na quarta-feira eu estarei na coordenação do culto e de quarta-feira. E ao longo de toda a semana, através do Ministério de Oração, que é coordenado pela nossa irmã Vilma, a igreja está sempre orando pelos pedidos que são apresentados aqui. Eu sugiro a você que também leve os pedidos que são aqui apresentados, para que você ore no seu lar, pelas pessoas que vão submeter a cirurgia, pessoas que estão se recuperando de cirurgia, como é o caso do nosso pastor e outras pessoas, que nós possamos, ao longo da semana, cercar esses irmãos com a nossa oração, com a nossa intercessão. E vamos assim, então, como família de Deus, orando uns pelos outros, o que faremos nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai querido, nós queremos te adorar nesta hora, Senhor, e te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Porque apesar, ó Deus, das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, quando nós às vezes vacilamos na nossa fé, quando nós às vezes nos sentimos inseguros na nossa caminhada, o Senhor está sempre ao nosso lado. Por isso nós te agradecemos, porque em nenhum momento o Senhor está ausente. Ao contrário, Senhor, em todas as horas da nossa vida, nos momentos bons ou ruins, o Senhor está presente ao nosso lado. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que está conosco. O Senhor é o Emanuel, é o Deus presente nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós entramos na tua presença nesta hora, para colocar diante de ti os pedidos de oração neste momento de intercessão. Te pedimos que tu abençoes a lista de oração, cujos nomes estão no nosso boletim. São muitas pessoas, ó Pai. Também temos muitos nomes que estão na caixinha de oração, muitos nomes que estão na relação de oração, que foi apresentado hoje pela manhã, no programa Momentos com Cristo, e tantos outros motivos, ó Pai, que são trazidos à tua igreja para a nossa intercessão. Nós queremos, ó Deus, nos colocar ao lado de cada irmão. Queremos estar solidários, ó Deus, na alegria e na dor. Queremos estar solidários, ó Deus, na saúde e na enfermidade. E queremos te pedir, ó Deus, que nesta hora o Senhor abençoe os enfermos, ó Pai, estendendo a tua mão de cura, porque o Senhor é o Jeová Rafael, o Deus que cura, o Deus que realiza milagres nas nossas vidas. Queremos te pedir que tu assistas também aqueles que vão se operar, como a nossa irmã Nélia. O Senhor esteja com a tua filha ali, ó Deus, naquele centro cirúrgico, também abençoando a mão dos médicos, do cirurgião, de toda a equipe, do anestesista, que tudo corra, ó Deus, na mais perfeita ordem, e que a tua serva possa sair dali, ó Deus, abençoada para a sua recuperação. Agradecemos, ó Deus, pela recuperação do pastor Israel, e te pedimos que
no próximo domingo, quando aqui ele estiver, nós também com muita alegria possamos recebê-lo de volta, Deus, sabendo que o Senhor tem operado na sua vida e tem abençoado a sua saúde, como tem abençoado a saúde de muitos outros irmãos. Neste momento, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor os grupos familiares da tua igreja, mas em especial, nós queremos colocar, ó Deus, a liderança dos grupos familiares. Ó Deus, sobre os ombros dos teus servos, há uma grande responsabilidade de coordenar, de orientar, de planejar, ó Deus, de reunir, de aconselhar. E, ó Deus, é sobre os ombros dos seus servos que está esta responsabilidade, também de estar à frente de um grupo familiar. Ó Deus, é uma grande responsabilidade, é também um grande privilégio. Por isso nós pedimos sobre a vida de cada um deles a tua unção, a tua direção, a tua graça, a tua sabedoria, ó Pai, e que em cada lar, em cada reunião, em cada grupo, ó Deus, esta presença bem viva do teu Espírito possa ser sentida e experimentada na vida de todas as pessoas. Abençoa em especial a irmã Sandra Mara, que é a líder deste trabalho na nossa igreja, juntamente com ela os seus pares, os coordenadores, os vice-coordenadores e todos os irmãos que de alguma maneira estão envolvidos nesses grupos familiares. Obrigado, ó Deus, por esse trabalho, que temos recolhido tantos frutos, como alguns frutos que foram hoje pela manhã mencionados aqui, através de testemunhos. Que a tua igreja continue avançando no trabalho da evangelização. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Recebe, ó Deus, a nossa oração, porque nós a fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Você pode sentar.
Nosso pregador dessa noite é o irmão Carlos Daniel. Eu quero perguntar aqui na igreja, Carlos, se você me dá licença. Quantos aqui conhecem o Carlos Daniel e sabem o trabalho que ele desenvolve aqui na igreja? Levante a mão. Olha, bastante gente já. Então, para quem não conhece, o Carlos Daniel é o líder dos adolescentes. Levantem as mãos. Os adolescentes da nossa igreja lá em cima estão eles também. Aqui no meio, ali também. E o Carlos Daniel tem desenvolvido esse trabalho com os adolescentes, abençoado a nossa igreja, tem sido abençoado, eu creio também. E ele precisa que nós também oremos por ele. Eu não vou apresentar a sua esposa, que eu creio que como um excelente marido ele vai fazer. E a gente precisa estar orando pela vida do Carlos Daniel e também pela vida dos nossos adolescentes e pela vida dos nossos jovens, que são o futuro da nossa igreja. Então, Carlos Daniel, eu vou orar por você agora e vamos curvar as nossas cabeças. Senhor, nós te louvamos por esta noite e agora te pedimos que através da palavra que o Senhor já plantou no coração do Carlos, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abençoe a cada um aqui que está com o seu coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar, Deus. Usa a vida do Carlos Daniel, não só aqui, mas na vida de cada um dos adolescentes, de nós jovens também, e de cada um dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida dele. Amém. Boa noite. Obrigado, Márcio, pela apresentação tão carinhosa. Obrigado, pastor Israel, pelo convite para falar essa noite. Ele deve estar nos assistindo aí. Muito obrigado. Antes de mais nada, antes que alguém me pergunte lá no final do culto, quero dizer que a minha mãe, ela não é fã de novela mexicana. Meu nome não é Carlos Daniel por causa disso, porque quando nós chegamos aqui na UAI, as pessoas ficavam perguntando: o seu sobrenome é Bracho? O nome da sua esposa é Paola, Paulina? Não sei por quê, mas o nome da minha esposa é Vânia. Ela está ali, é fácil de identificar, é a mais bonita do auditório. Está ali, é a Vânia. Obrigado. Mas as pessoas ficam perguntando isso. Mas eu fico mais tranquilo, porque estou percebendo que a vida é feita de perguntas, Márcio. Você pergunta uma coisa para as pessoas, fala: oi, tudo bem? Eu não posso cumprimentar alguém e falar: oi, você está bem, Márcio? Eu estou vendo que você está bem. E aí o diálogo não vai fluindo, porque sempre precisa de uma pergunta para a gente estar interagindo. E tem aquelas perguntas que são mais fáceis, né? Você está com fome? Você já fez o dever de casa, a tarefa? Essas perguntas são mais fáceis. Mas tem aquelas perguntas que são sérias, assim, na nossa vida. O Márcio deve ter passado por isso esses dias. Aquele momento na vida de um homem que ele tem que decidir se ele casa ou se ele compra uma bicicleta. Eu comprei uma bicicleta. O Márcio, eu vejo ele de bicicleta aí, andando. Mas aí nós vendemos a bicicleta, né? E eu casei e tudo. Mas nesse momento a gente faz uma pergunta: você quer casar comigo? Muitos aqui já devem ter feito, outros ainda vão chegar nesse momento. Ou a mulher pergunta, ou o rapaz pergunta: você quer se casar comigo? Perguntas sérias. E tem perguntas que são de respostas fáceis, mas também perguntas que são de respostas mais difíceis. Tem outras que às vezes nem tem resposta. Eu me lembro de um vizinho que ele era físico, e ele dando uma palestra para uns médicos, aí alguém levantou no auditório e perguntou: professor, ele estava falando sobre a questão de criação, ciência e fé e tal, e alguém perguntou: professor, Adão tinha umbigo? Ele falou: olha, vou levar isso para casa para responder. E aí tem perguntas que são mais difíceis. Mas nessa noite, eu quero falar justamente de perguntas. Mas não dessas perguntas de nós, assim, de gente. Eu quero falar de perguntas de Deus para nós, de Deus para mim, de Deus para vocês. Na nossa Bíblia, temos várias perguntas que Deus nos faz, várias. Mas eu quero destacar duas, somente duas nessa noite. Então, nosso tema é as duas perguntas de Deus. Anota aí na sua Bíblia, lá em Gênesis, se você pode abrir. As duas perguntas de Deus. Capítulo 3, nós vamos ler alguns versos. Lerei aqui na versão NVI.
Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher o som do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Essa é a primeira pergunta de Deus para nós nesta noite. Onde está você? É um texto muito conhecido, né? Talvez o livro de Gênesis seja o mais lido aí. Os cientistas leem, nós lemos, todo começo de ano o pessoal faz aquela promessa, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E aí você começa por Gênesis e alguns param pelo caminho. Então o livro de Gênesis acaba sendo o mais lido, penso eu. Então essa história é muito conhecida. Adão estava lá, já tinha Eva, e Deus tinha dado uma ordem para eles, que não podiam comer de determinada árvore, do fruto daquela árvore. Mas eles desobedeceram a Deus, e aí aconteceu algo. Pela primeira vez na vida, eles sentiram medo, sentiram vergonha de Deus. E aí eles se esconderam. E Deus, ele provavelmente sabia, certamente sabia onde eles estavam e o que tinha acontecido. Mas Deus vai até ele e fala assim: Adão, onde está você? Anota aí na sua Bíblia essa primeira pergunta. Onde está você? A maioria de nós provavelmente já fez essa mesma pergunta para Deus. Deus, onde o Senhor está? No momento de dificuldade, no momento de uma doença, no momento de uma crise. Nós nos levantamos e perguntamos: Senhor, onde tu estás neste momento? Engraçado que na alegria, na festa, a gente não costuma perguntar, né? Mas no momento de aflição a gente sempre pergunta: Deus, onde o Senhor está? Mas quando as falas são trocadas, quando é Deus que pergunta para a gente, quando é Deus que pergunta para mim, quando é Deus que pergunta para você, onde está você? O Salmo 139 nos diz que é impossível se esconder de Deus. Ainda assim, Adão tentou, ainda assim, nós tentamos. 139, versos 7 e 12, diz assim, palavras de Davi: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. E mesmo a gente sabendo de tudo isso, às vezes tentamos nos esconder, tentamos fugir de Deus. Talvez você esteja se perguntando aí: mas Carlos, como é que eu me escondo de Deus, se Deus tudo vê? Eu penso que às vezes nós nos escondemos de Deus atrás de obras sociais, por exemplo. Pessoas que vivem fazendo caridade, distribuem inúmeras cestas básicas, mas nunca se preocuparam em responder a pergunta de Deus: onde Ele está? Nos escondemos atrás de Deus
Uma forma é através da obra social. Outra pode ser através do ativismo na igreja. A pessoa está aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, faz tudo que você fala, bora lá, ela vai também, mas nunca parou também para responder a pergunta de Deus. Às vezes a gente se envolve tanto nas atividades que nos esquecemos de responder para Deus. Senhor, estou aqui, hein? Isso aqui é para ti, isso aqui é para o Senhor. Mas também podemos nos esconder atrás de outras respostas. A pessoa está sempre orando, a pessoa está sempre intercedendo pelos outros, e está sempre falando com Deus, mas sempre falando com Deus outros assuntos. Deus tem uma missão para a vida da determinada pessoa, Deus está chamando uma pessoa para algo específico no seu reino, mas a pessoa nem toca naquele assunto. Senhor, abençoa aqui o irmão fulano aqui do meu lado, Senhor, abençoa essa área da minha vida, mas naquele assunto que você sabe que Deus está te chamando, você não toca. É melhor não falar. Às vezes nós nos escondemos de Deus numa dessas formas. A gente sempre se esquiva e dá um jeito de não responder essas perguntas. Mas lendo a palavra de Deus, vendo outros exemplos, outros personagens, a gente pode ver o amor de Deus diante de tudo isso. Desde a primeira página aqui do Gênesis até Apocalipse, o pastor Lael leu alguns versículos hoje aqui pela manhã, nós podemos ver o amor de Deus. Alguém já disse que Deus foi o primeiro missionário da história. Ele foi até o homem, sabendo de tudo o que estava acontecendo ali, mas disse, Adão, onde está você? O que você fez depois? Ele começa um diálogo. Diz uma canção antiga, Deus não desiste de você. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, Deus não desiste de você. O profeta Jonas também tentou fugir de Deus. Vocês devem lembrar da história de Jonas, também conhecida. Tentou fugir de Deus, depois cumpriu o chamado que Deus tinha para ele, mas quis morrer. Depois ele, quero morrer. E Deus vai atrás de Jonas. Jonas, que é isso, Jonas? Você acha que eu não ia abrir povo ali? Seres humanos como você? Você acha que não? E Deus ali dialoga com Jonas e explica o amor que ele tem pelo ser humano. Elias também, num momento de tristeza profunda, 1 Reis 19, você pode ler essa história na sua casa. Elias, lugar distante, com muita tristeza, também querendo morrer, querendo deixar de viver. E Deus vai até Elias, fala, Elias sozinho. Elias, tem mais gente aí também que me serve. Mas talvez a maior prova do amor de Deus, Jesus Cristo. Mandou Jesus Cristo até aqui, para ser como um de nós, e através disso, nos salvar. Se você aprendeu João 3,16, repita comigo, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que tem um negócio. Um relacionamento, ele não acontece só de um lado. Só com uma pessoa investindo. Tem que ter a contrapartida. E a uma pergunta, tem que ter uma resposta. Então Deus nos faz essa pergunta. Onde está você? E para isso nós precisamos dar uma resposta para Deus. E diante desses casos, que eu já citei aqui, Jonas, Elias, Adão, fica muito claro que quem foge não é Deus, é o homem. Quem se esconde não é Deus, é o ser humano. Deus está sempre dando o primeiro passo. Onde está você? Adão, onde está você? Isso a gente leu aqui. Mas hoje ele pode perguntar, Carlos, onde está você? Márcio, onde está você? João, Augusto, Otávio, Eliana, Vânia, onde está você?
talvez a gente não se esconda também. Essa pergunta pode vir em um momento em que nós estejamos num lugar não muito apropriado para um cristão, né? E aí Deus pergunta: onde está você? Ou fazendo uma atitude que também não seja tão apropriada para um cristão. E aí Deus novamente pergunta: onde está você? Pensa nisso. Onde está você? Mas eu disse que eram duas perguntas, e a primeira foi essa. Mas a segunda, se você manteve a sua Bíblia aberta em Gênesis, vira a folha, e vamos para o capítulo 4. Lá nós lemos os versos 8 e 9, e eles dizem assim: disse Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Essa história também é muito conhecida. O primeiro homicídio da história. E ali nós vemos a segunda pergunta de Deus. Anota aí, a segunda pergunta de Deus: onde está o seu irmão? Essa é fácil, Carlos. Está aqui do meu lado. Meu irmão está aqui do meu lado. Mas não é tão simples assim. Quando a gente fala de igreja, a gente se refere, muitas vezes, né? O corpo de Cristo, uma família, como a irmã Silvia disse aqui sobre o grupo familiar, uma família. E recentemente nós tivemos aqui o Congresso de Famílias, onde o pastor Zé Maria nos apresentou aqui alguns princípios para uma melhor convivência entre a família, sobre os papéis de cada um ali dentro. Mas será que é possível nós aplicarmos esses princípios que nós aprendemos aqui no Congresso de Família para a igreja, que também é chamada de família, de grande família? Infelizmente, para algumas pessoas é indiferente o que a pessoa do lado ali está passando. O problema é dele. Não nos preocupamos. Para outros, às vezes até querem saber o que o colega está passando, o irmão está passando, mas apenas para ficar por dentro de tudo, para saber das últimas notícias. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa da UAI, um adolescente, e a gente estava falando de um assunto lá, ele disse: não, mas você sabe como é que é adolescente, né? Falador, aumenta as coisas. Eu falei: rapaz, eu não quero te decepcionar não, mas tem adulto que é desse jeito também. Olha, não quero te decepcionar, cresça, mas tem adulto que é desse jeito também. Mas igreja, gente, igreja acontece isso, mas igreja ainda assim é um milagre de Deus. Igreja é um lugar incrível, porque a igreja é aquele lugar onde o mecânico senta do lado do dono do carro e chama ele de irmão. A igreja é aquele lugar onde o pedreiro senta do lado do engenheiro, do dono do prédio, e chama ele de irmão. E se preocupa com ele, e ora junto. Isso é igreja. Gálatas 3:28 diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém? A gente ouve muita história de igreja, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido uma história de igreja. Tem aquelas igrejas que tem coronéis, o dono da igreja. Manda mais que a diretoria, manda mais que todo mundo. Tem aquelas igrejas também, onde algumas famílias têm um banco reservado. Já viu isso aí? Já ouviram essas histórias? Não senta aqui que é o meu banco. Essa primeira cadeira aqui é minha e tal. Mas tem aquelas igrejas também, onde se a pessoa chega no culto e o Márcio está ali hoje, vou embora, vou para casa. Isso acontece nas igrejas. Mas sabe por que acontece? Porque talvez as pessoas que fazem isso nunca responderam a pergunta de Deus: onde está o seu irmão? Ou então responderam como Caim: eu lá sou o guardador do meu irmão, não tem nada a ver com ele. Só que quando a gente é igreja, a gente tem a ver sim, porque a gente é família. Então a gente tem. Onde está o seu irmão? É a segunda pergunta dessa noite. Porque sabe, gente, é muito fácil a gente se preocupar com quem está lá na África, com a igreja perseguida lá na China, com o pessoal que está lá no Nordeste.
Mas e a gente aqui? E quem está do meu lado? Será que eu estou me preocupando com essa pessoa? Porque, eu não sei como é que é, mas eu sou meio igrejeiro, né? Eu gosto de igreja. Só que às vezes a gente entra na rotina. A gente chega no domingo, pega o boletim, senta no banco e vou cultuar. E aí nem vejo que tem uma pessoa do lado, opa, boa noite, tal. E às vezes o pastor fala, dá um abraço aí no convidado. Aí, opa, tem que abraçar o convidado, tem que cumprimentar o convidado. Porque a gente se preocupa tanto no culto, né? E a gente entra nessa rotina. E tem que ficar se policiando para não virar uma rotina. O Salmo 133, verso 1, nos fala, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E a harmonia da igreja, a harmonia entre os irmãos, é um culto a Deus. Não tenha dúvida disso. Vou repetir aqui. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O nome de Deus é glorificado, meus irmãos. Quando a igreja, quando o povo dele vive unido. Uma vez ouvi um testemunho de uma irmã, e ela, contando da experiência dela, quando ela se aproximou mais de Deus e resolveu seguir o caminho com Deus, ela disse que o filho dela foi primeiro para a igreja. E aí ele indo, muito animado, tal, e um dia ela foi num determinado evento, para ver que povo era aquele, né, que o filho dela estava se envolvendo. E quando chegou lá, ela se surpreendeu como que o filho dela era tratado. Com tanto amor, ela sentia tanto carinho quando lidavam com ele. E ela permaneceu ali na igreja, com aquele grupo, e ela entendeu que aquele amor que existia ali, entre aquelas pessoas, era o amor de Deus. E aí ela se converteu e tudo mais, e foi uma bênção para a igreja. E falando de amor, abra sua Bíblia em 1 João 4:20. É um texto forte, é forte, eu vou avisar. Mas eu vou ler. Se você tiver uma caneta aí, você pode marcar. Diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Forte, né? Muito forte. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Muito forte. A maioria aqui das pessoas já deve ter ouvido aquela expressão, aceitar Jesus. Já ouviu, Márcio? E se eu perguntasse aqui, quem já aceitou a Jesus? Talvez a maioria aqui, se não todos, levantariam as mãos. Mas e se a gente perguntasse, quem já aceitou o seu irmão? Será que o mesmo número de mãos seriam levantadas? A segunda pergunta de Deus para nós é, onde está o seu irmão? Eu tenho pensado muito nessas perguntas, irmãos, por isso quis compartilhar nesta noite. A primeira, onde está você? E a segunda, onde está o seu irmão? Porque muitas vezes nós só queremos lidar com aquelas pessoas mais tranquilas, só queremos amar aquelas pessoas mais tranquilas, mas aí a gente lembra que igreja não é hotel, não é um lugar onde você vai para ser servido, mas igreja é hospital. Igreja é um lugar onde as pessoas são curadas, onde vidas são transformadas através do poder do Senhor Jesus. Tem até uma frase que o Lucas e a Raquel acham muito engraçada, né? Que dizem que, não sei se vocês já ouviram, que igreja é igual a Arca de Noé. Pode até não cheirar bem, mas é melhor você estar lá dentro, né? Romanos 12:15. Esse a gente tem que decorar. Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vamos repetir? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Esse a gente precisa saber. Porque isso é igreja. Igreja é um lugar onde a gente fica triste
quando um do nosso meio fica doente, quando alguém é injustiçado, quando alguém é perseguido, quando alguém perde o emprego, quando alguém reprova de ano, quando alguém é assaltado, a gente fica triste. Porque a gente chora com os que choram, mas nos alegramos com os que se alegram. Por isso, igreja também é um lugar onde as pessoas ficam alegres quando alguém se recupera de uma enfermidade, quando alguém é aprovado num concurso público, quando nasce uma criança, quando alguém completa mais um ano de vida, quando alguém consegue entregar uma monografia na faculdade, terminar o curso, a gente se alegra, porque isso é igreja. Igreja é um lugar onde nós nos alegramos com os que se alegram, mas também choramos com aqueles que choram. Vamos repetir, Romanos 12:15, mais uma vez. Vamos sair daqui com ele decorado. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Você pode estar pensando aí, Carlos, tudo isso que você está falando é muito bonito, mas eu quero ver no dia a dia, quero ver na prática. Tem uma frase que diz assim: todas as grandes caminhadas começam com o primeiro passo. E nessa noite nós podemos dar esse primeiro passo para a nossa grande caminhada, tanto na nossa vida com Deus, dizendo para Ele, Senhor, eu estou aqui, quanto na nossa caminhada com o nosso próximo, com o nosso irmão. Senhor, meu irmão está aqui do meu lado, estou cuidando dele, estou orando por ele. Qual a sua resposta para Deus? Você notou aí na sua Bíblia? A primeira pergunta, onde está você? Onde está você? E a segunda, onde está o seu irmão? Adão, onde está você? Caim, onde está o seu irmão? Nas duas perguntas, nós vemos a preocupação de Deus com as nossas vidas. Um dia um mestre da lei chegou para Jesus e perguntou assim, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus falou assim, olha, ama a Deus de todo o teu coração e ama teu próximo como a ti mesmo. Porque destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Amar a Deus e amar ao meu próximo como eu me amo. Qual a sua resposta para Deus nessa noite? Talvez você já tenha dado uma resposta para Deus, dizendo, Senhor, eu estou aqui há algum tempo atrás, mas será que isso continua? Esse compromisso continua? Talvez você já tenha dado uma resposta para Deus, Senhor, meu irmão está aqui, eu estou com ele, lado a lado. Mas esse compromisso continua? Existe a rotina, como eu falei para vocês. E é muito fácil nós entrarmos na rotina. Nos preocuparmos mais com as coisas do que com as pessoas. Onde está você? Onde está o seu irmão? Ah, Carlos, o problema são os outros. Começa com você. Já pensou se todo mundo, Márcio, começasse a ter atitudes melhores, a cumprimentar todo mundo, a respeitar mais as pessoas? Ia acontecer uma revolução de amor nesse planeta. Mas ela pode começar aqui, no nosso meio, na nossa família. A banda vai tocar uma canção, ela está aí no seu boletim, que fala, Senhor, eu estou aqui outra vez, e diante do Senhor, eu abro o meu coração. O meu clamor, tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim. As barreiras nos impedem de responder a Deus muitas vezes. Mas elas podem cair nessa noite. Quero que você pense nessas duas perguntas. Nós vamos cantar essa canção. Fala para Deus, Senhor, quero me derramar diante de Ti. Quero falar, eu estou aqui e eu sei onde está o meu irmão.
Vamos cantar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas você no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós vamos orar agora. Eu quero fazer 2 orações. A primeira é para responder a primeira pergunta de Deus: onde está você? Se você quiser orar comigo, ore aí e fale a Deus: Senhor, eu estou aqui. Eu estou lembrando da minha missão. Eu estou lembrando do negócio que o Senhor tem para mim no teu reino. Eu estou aqui. Não se esconda, não fuja, mas responda a pergunta de Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus. Queremos responder a tua pergunta. Nós queremos colocar o nosso coração diante de ti. Se tem alguém aqui, Senhor, nesta noite, que nunca respondeu ao Senhor, ó Deus, a esta pergunta, que não saia daqui sem responder, ó Deus. E que se responder, que o Senhor ouça, acolha, abrace, em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero fazer uma outra oração, referente à nossa segunda pergunta abordada nessa noite. Onde está o seu irmão? Nossa igreja é grande, né? E às vezes fica meio difícil conversar com todo mundo. Vânia e eu estamos aqui desde janeiro. E cada domingo a gente conhece uma pessoa nova. Isso é muito legal, né? Cada domingo a gente conhece uma pessoa nova. E eu acho que alguns anos atrás, a igreja vendo isso acontecer, criou os grupos familiares. Que algumas igrejas chamam de células, outras chamam de grupos pequenos, outras de pequenos grupos. Mas nós aqui chamamos de grupos familiares. Quem aqui faz parte de um grupo familiar? Provavelmente, quem faz parte de um grupo familiar já respondeu para Deus, né? Eu sei onde está o meu irmão. Mas se nessa noite você quer responder para Deus essa pergunta, uma das formas de você colocar isso em prática é você fazer parte de um grupo familiar. Sabe por quê? Porque lá você vai poder conhecer melhor uma pessoa, você vai ter mais contato, você vai poder cuidar, mas também ser cuidado. Você vai saber das coisas para poder se alegrar, mas também saber de algumas coisas para ficar triste, para chorar. Porque a igreja é um lugar onde nós nos alegramos com aqueles que se alegram, mas também choramos com aqueles que choram. Quero convidar a Sandra Mara para vir aqui para fazer essa oração. Vocês viram aqui, nós oramos, o pastor Maurício orou pelos líderes de grupos familiares. Procura uma dessas pessoas. Tem um stand do grupo familiar ali embaixo também. Irmão, não fuja do seu compromisso com Deus. Não fuja da responsabilidade que nós temos com a pessoa que está do nosso lado.
porque disso depende toda a lei e os profetas. Ame a Deus de todo o seu coração e ao seu próximo como a ti mesmo. Porque talvez você já tenha resolvido a sua vida com Deus, já respondeu para Deus onde você está, mas ainda não respondeu sobre a pessoa do seu lado. Ou então o contrário, você cuida da pessoa que está do seu lado, se preocupa, mas ainda não respondeu a primeira pergunta. Queria que a Sandra Mara orasse nesse sentido. Não saia daqui, irmãos, sem responder a essas perguntas. Onde está você? Onde está o seu irmão? Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos porque por tua graça nos alcançaste. Porque por tua graça nós estamos hoje à noite como irmãos em Cristo Jesus. Queremos te pedir que tu nos ajude a crescermos enquanto pessoas e a crescermos, ó Deus, como irmãos, a crescermos em amor, a crescermos em compreensão, a crescermos, ó Deus, em interceder uns pelos outros, mas principalmente, ó Deus, como igreja, nos ajude a crescer no amor pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Salvador. Ó Deus, abençoa-nos para que a igreja de Itacuruçá seja relevante neste bairro, como Cristo tem sido relevante nas nossas vidas. E para que através de cada um de nós, pessoas possam ver o teu amor refletido em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a muito mais do que pregar o amor, a sermos o amor na vida das outras pessoas. Deus, abençoa o ministério dos grupos familiares em nossa igreja. Nós te agradecemos por aquilo que já tens feito, pelas famílias que tens restaurado, pelos relacionamentos, pelo cuidado, pelo pastoreio, pela comunhão, pela amizade. Mas pedimos a Deus que tu nos ajude a que ainda haja um engajamento maior da igreja, porque queremos alcançar este bairro para a glória do teu nome. Nós queremos, ó Deus, que através desta igreja, através de cada um de nós, pessoas sejam alcançadas pelo teu amor. Nós te pedimos essas bênçãos no precioso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ouvir o coro Cantares e assim nos preparamos então para este momento de comunhão maior da igreja, que é a ceia do Senhor.
Algum irmão deixou de ser servido, queira sinalizar, por favor, levantando dos braços para que possamos servi-lo do pão e do cálice. Escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 23 e diante, o apóstolo Paulo nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. O pão simboliza para nós o corpo de Jesus, que foi partido na cruz pelos nossos pecados. Corpo este que foi então sacrificado ali no madeiro, cujo simbolismo para nós tem um grande significado, porque Jesus, ao ter o seu corpo partido, ele pagou então o preço da nossa redenção. Ao comer este pedaço de pão, que não nos confere nenhuma graça, mas apenas nos faz lembrar que Jesus morreu no nosso lugar, nós estamos lembrando a morte do Senhor até que Ele venha. Com alegria no nosso coração e com gratidão ao Senhor, comamos todos do pão. Semelhante também, depois de cear, tomou Jesus o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sangue que foi derramado na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade. E a Bíblia diz que este preço pago por Jesus foi um preço muito alto, porque foi o seu próprio sangue. E este sacrifício não foi em vão, porque através desse sacrifício nós temos agora acesso à vida eterna, ao céu, ao lugar que Jesus foi preparar para que um dia nós possamos estar com Ele. E só através desse sangue nós podemos adentrar os portais eternos. Só através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz nós podemos ter um encontro com Deus. Se você ainda não fez essa decisão, quem sabe nessa noite você pode meditar. E aí onde você está, neste momento, dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu creio no sacrifício de Cristo, que não foi em vão. E você então poderá participar com alegria deste momento de comunhão, fazendo parte da família de Deus. E um dia você poderá estar nas moradas eternas. Com alegria no nosso coração, bebamos todos o cálice. Estamos chegando ao final do abençoado culto ao Senhor desta noite, das atividades deste dia. Quero desejar a você uma semana de bênçãos, uma semana de paz, uma semana de lutas, mas uma semana de vitórias. Nos encontraremos aqui amanhã, às 19 horas, com o primeiro culto desta semana, que se inicia hoje, mas a partir de amanhã, então, o primeiro culto. Na quarta-feira teremos o nosso encontro das 19 horas também. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que a graça do Senhor e a unção do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas hoje e para sempre. Assim seja. Amém.